A gente vai tirar um pouquinho dessas dúvidas com relação às concentrações da ozonoterapia, por que a gente precisa manejar essas concentrações e o que faz de diferença entender bem das concentrações da ozonoterapia. Por que é tão importante no nosso tratamento conseguir colocar a ozonoterapia como sendo um foco da nossa ação-alvo. Por quê? Quando a gente fala de ozonoterapia, eu preciso entender uma coisa, galera, uma coisa muito importante, até corrigindo algumas das coisas que aparecem aí na internet sobre o ozônio. A galera fala, não, o ozônio ele só faz bem, o ozônio ele é um antioxidante, o ozônio ele combate os micro-organismos, o ozônio ele reforça a imunidade. Não, tudo isso é até verdade, mas o ozônio faz isso acontecer? A gente precisa entender a característica de quem é o ozônio, o que é o ozônio, as propriedades do ozônio. O ozônio por si só, ele não é um bom mocinho assim não, galera. Ele é o terceiro oxidante mais potente que existe no mundo. Oxidante, Rafa? É, ele oxida. Ele oxida, Rafa? Sim, ele ataca. Pera aí. Dado que é, quem fazia isso não era o radical livre? Quem diz que o ozônio não é um radical livre, galera? Se não de forma direta, ele vai gerar outras subespécies de radicais livres, tanto de espécies reativas de oxigênio, de espécies de peroxidação, de alterações proteicas e por aí vai embora na série de vários subfatores que podem ser desenvolvidos e estimulados pela ozonoterapia. Ou seja, ele ajuda muito o nosso corpo. Mas se você não tomar cuidado, o ozônio é sim um veneno. Só que a gente já aprendeu ao longo de toda a história da saúde que a grande diferença entre um medicamento e o veneno está na dosagem, está na concentração, está em como manejar isso dentro da nossa prática clínica. Se eu sei realmente trabalhar com ozonoterapia da maneira certinha, se eu sei realmente trabalhar com ozonoterapia dentro dos pontos certos e assertivos da via de administração, da concentração indicada para aquela via, daí sim a gente pode começar a trabalhar com o ozônio de maneira mais plena. E tirando até essas dúvidas, porque olha aqui o que já apareceu no nosso site, nosso chat, aliás. A Marina está falando, o que você fala sobre o medicamento que lançaram de ozônio? É uma boa proposta, viu, Marina? Eu já ouvi falar bastante das cápsulas, das pílulas de ozônio, mas por hora a gente ainda não tem muito claro esses mecanismos todos que a gente vai ver na aula de hoje. Porque para entender como que um tipo de substância ela interage no nosso organismo, eu preciso conhecer alguns pontos de como ela entra, como ela responde no corpo e por onde ela sai. Quando ela está respondendo, ela responde por qual tipo de mecanismo de ação. Essa resposta vai acontecer mediante a qual concentração. Então, é um pouquinho mais complexo do que assim. Taca os óleo aí que vai dar certo. Até porque o óleo, nem ozônio tem. O óleo tem peróxido. E esses peróxidos, dependendo da concentração que você tem, eles têm sim característica até antisséptica. Se eu tomo ele às vezes pela via oral, muito provavelmente pode ser que você tenha uma descompensação da sua microbiota e isso seja negativo. Tenha quadros de disenteria, você tenha quadros de até seguidos com constipação. São vários os problemas que você pode dar. Florianópolis, daqui a pouco eu tô aí com vocês, viu? 22, 23, né? 23, 24. É, 23, 24. Não me dá infarte, não. Na altura do campeonato eu já não consigo mais infartar. Vocês entenderam, galera? Por que é tão importante a gente entender esses detalhes? Não é só assim, vamos colocar o ozônio e acabou. Vamos colocar o ozônio e acabou. Ó, a Aninha tá falando aqui. Rafa, eu uso óleo de 600 ml equivalente de oxigênio ativo de peróxido. A partir de 600, Aninha, o óleo já ganha características antissépticas. Só que de 600 a 800 é um antisséptico suave. Então, se você tem, por exemplo, uma ferida muito contaminada, ele ainda não é
melhor. Teria que trabalhar de 800 em diante. Só que o peróxido na pele lesionada, ele machuca, ele arde. De 200 a 400, ele faz o processo de reptilização do tecido, mas ele não gera o ardor. Vamos supor, se você fez um protocolo com um procedimento de jato de plasma que promove uma queimadura ao tecido, vai dar uma sensibilidade. Por mais que seja um ótimo óleo para recuperação, se você coloca esse de alta concentração de peróxido, você vai sentir ardor por conta da parte do paciente. Só que se a sua ferida não está contaminada, você não precisaria de tamanha concentração. Você poderia trabalhar com concentrações mais baixas. 300 a 400, que ia induzir o processo de revitalização cutânea, também vai mediar FGF, vai mediar processos inflamatórios, mas não vai gerar tanto ardor. Olha que coisa conveniente. Então, por isso que a gente tem que entender das concentrações, galera. Das concentrações, de qual é a real via de administração, que já tem realmente estudado para cada uma dessas vias de administração. Porque basicamente, nosso corpo tem várias rotas que vocês podem administrar medicamentos. Várias. Seja ela só para terapêuticas locais, seja ela para terapêuticas sistêmicas, seja ela como vias de acesso, emergencial ou não. Tem vários pontos, tá? Uma pergunta bem boa da Zenaide sobre gordura localizada. Fica aí que eu vou responder isso mais lá na frente, tá? Inclusive com um caso clínico bem legal. Não postei ainda na aula de hoje, galera, mas eu tô preparando um material bom para vocês para falar de pontos da segurança da aplicação do ozônio. O que a gente precisa pensar da aplicação do ozônio e como que a gente vai conseguir fazer isso de forma clara. Por quê? Olha quantas vias que a gente tem. Eu posso estar pensando numa via ocular, resposta local preferencial. Posso pensar numa oral sublingual. Sublingual tem uma proposta bem legal para alguns fármacos que são sensíveis à acidez estomacal. Via de acesso mais fácil seria às vezes uma transdermal, então faz uma permeação cutânea. Alguns fármacos podem ser inalados, eu uso a via respiratória para ter um espalhamento rápido. Inclusive, galera, hoje alguns medicamentos da diabetes são indicados pela via oral, a respiratória, aliás, e deixava fácil acesso, então cortou as furadinhas diárias da pessoa. A gente tem as aplicações que dá para se trabalhar com alguma pulsão, com entrega que seja de nível intramuscular e também na circulação direta. Quando a gente pensa nessas vias, eu tenho que escolher a via conforme for a sensibilidade do que a gente tem de característica, do que eu quero de resposta e qual é o mecanismo de ação que eu espero que tenha. Não adianta eu querer pensar que eu vou pingar um colírio achando que vai melhorar o intestino. Vocês concordam comigo, pessoal? Não adianta eu querer achar que eu estou passando um produto na unha e vai fazer repilação capilar. Não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu preciso começar a entender, então, muito mais claro, fundo, como realmente funciona cada uma das rotas para saber se é melhor ou não. E, nossa, Ana, eu também já vi isso. Tendo administrado em narinas por via de apneia. Eu sou totalmente contra, mesmo dentro da apneia. Sabe por que eu sou contra? A característica que ele reage lá dentro do pulmão pode gerar inclusive quadros de necrose e de necrose não, de fibroses, por conta de tecido, ele não consegue induzir um gato. As mucosas têm uma característica de sensibilidade. Ele acaba sendo irritativo para as mucosas, principalmente mucosas de característica do nosso trato gastrorespiratório, das vias aéreas superiores. Lá nas nossas vias aéreas eu tenho um tecido que vamos ver se eu lembro da histologia, que às vezes dá uns trava desse daqui. Eu tenho um tecido que é pseudoestratificado cilíndrico ciliado nas nossas vias aéreas superiores. E ele, como tem todos esses ciliados aí de superfície, ele tá lá para justamente reter elementos tóxicos que venham do meio ambiente, elementos agressivos para o nosso corpo como um todo. O ozônio vai atacar flangeados. Assim como, por exemplo, um fumante vai sofrer o ataque de todas as toxinas que entram direto por essa via.
Isso vai mudando com o tempo, porque eu vou ganhar um tecido estratificado pavimentoso basal. Mudou a característica isomorfo e fez perda de função daquela região. Eu não tenho mais as franjas. É o que eu quero fazer? Não. E não justifica, sabe por quê? Se eu sei trabalhar com as vias de administração certas, e se eu sei trabalhar com as formas de entrega e abordagem certas dessas vias de administração, vamos supor, Rafa, eu quero fazer. Então aparecendo umas cobainhas aqui no chat, viu? Quero fazer uma descongestão nasal, Rafa. Ele tá com sinusite, eu não posso aplicar o ozônio em gás? Em gás não. Em veículo você poderia trabalhar com enriquecimento de um soro. Hoje já existe a nebulização ozonizada. Então você conseguir ter esse manejo bem certinho, coisa é outra, galera, é importante. Por quê? Quando uma substância ela entra no nosso corpo, ela tem uma rota. Ela tem que entrar, agir e sair. Essa rota hoje a gente classifica como sendo perfil farmacocinético. Então, tudo que é fármaco que entra no nosso organismo, a gente vai acompanhar esse mecanismo. A entrada, como ele se espalha, onde ele age e como ele sai. As rotas farmacocinéticas são bem direcionadas, obviamente, aos fármacos. Quando a gente tem alguns outros tipos de princípios ativos, como por exemplo os próprios cosméticos, a gente já ampliou esse conceito, tanto é que hoje a gente fala de cosmetocinética e cosmetodinâmica para algumas coisas que vêm da via tópica. Só que eu preciso realmente entender, tá? É uma via tópica? Qual que é a farmacocinética dessa via? É uma via oral? Qual que é a farmacocinética? Porque que nem vocês estavam me falando dos medicamentos aí de via oral, certo? Eu pego uma água ozonizada de alta concentração e bebo, pode me causar uma desbiose? Porque pela rota convencional, ela vai cair rapidinho no nosso intestino delgado. Se ela é antisséptica, ela não pode matar as bactérias da nossa flora comensal? Pode ser problemático. O que a gente quer? Até respondendo aqui parte do que a Zenaide está nos perguntando. Zenaide, para responder isso, eu preciso entender esses pontos da farmacocinética do ozônio. Por quê? O ozônio ele vai ter que sofrer uma absorção. Eu quero que tenha uma resposta sistêmica. Então ele vai ter que passar, ó, do tecido para a circulação sanguínea, galera. Quando ele passar para a circulação, ele começa a sofrer o que a gente chama de processo de distribuição. Então ele vai interagindo com o corpo, com o organismo como um todo. Nessa distribuição, ele pode começar tanto a agir quanto ser excretado. No caso do ozônio, o que muito provavelmente vai acontecer entre aqui a distribuição e a sua eliminação de subprodutos é que o ozônio, por ser tão reativo, tão reativo, tão reativo, ao longo da distribuição, rapidinho ele vai se terminar. A gente está falando aí de 20 depois aplicar. Mas vai acabar o ozônio mesmo, que vai ficar circulando no nosso organismo. Ou são as espécies reativas de ozônio, foram criadas por deste ozônio inicial, ou as espécies reativas de peróxido, outras proteínas, outros elementos que foram alterados pelo ozônio, que são os ozonídeos. Portanto, quando eu falo de espécies reativas de oxigênio, eu estou falando de 24 horas de resposta. Quando eu falo de espécies reativas de peróxidos e outros elementos, eu estou falando de até 7 dias. Então, Zenaide, por que eu preciso saber isso? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a chamada janela terapêutica. Eu tenho que trabalhar dentro dessa janela terapêutica com a dose da média do nosso fármaco. Para saber quantas vezes esse paciente tem que fazer o tratamento, qual que é a periodicidade que eu tenho que fazer na administração, qual é a posologia específica, ou seja, repetição, concentração e ao longo de quanto tempo que eu vou trabalhar com esse tipo de procedimento. E, obviamente, como que ele vai embora? Como que ele vai ser, então, eliminado? Ô, Meire, eu prefiro para lavagem nasal fazer com o próprio soro, que a água por si só, viu? O soro por si só ele também já tem uma característica um pouquinho mais mucolítica para você
lavada mais conveniente. E aí, colocando o ozônio, você ganha as características do ozônio. No soro ozonizado, na água ozonizada, é ozônio mesmo que tem dissolvido no veículo aquoso, tá certo? Então, essa rota que vocês estão vendo aí do lado, pessoal, é o que vai acontecer com o nosso organismo. Por quê? A substância vai ter que ser absorvida se a minha resposta for sistêmica, porque se minha resposta não for sistêmica, se minha resposta for local, eu não tenho absorção. Já começo a distribuição, ou essa distribuição começa porque eu pulo a via de absorção, que seria no caso de nossos injetáveis com venopulsão. Começou a agir, nosso corpo não quer elementos estranhos do organismo dentro do nosso organismo. O que, que ele começa a fazer? Ativar as nossas enzimas de biotransformação para tentar eliminar essas substâncias, tirando elas do perfil mais lipofílico e deixando elas muito mais próximo do perfil hidrofílico. Após esse processo, que consigo gerar essa rota hidrofílica, ele segue o caminho da eliminação convencional por uma das vias de excreção, tá? Sério isso? Nossa, mãe do céu, Daisy, fizeram alguma coisa muito errada, porque o ozônio não é para fazer isso. E quando a gente pega essas falhas, é legal às vezes a gente orientar, igual você falou, olha, dá continuidade, procura outro profissional. Eu recebi pouco tempo atrás e eu identifiquei essas falhas aqui de condutas, onde um paciente estava com dor nas costas, tudo, e eu não tô vendo melhor. Eu vou lá e eu passo mal. Quando ele falou que ele ia lá e passava mal, eu falei, mas me explica o que está acontecendo. É, a profissional fazia venopulsão direta e tacava-lhe ozônio na veia. Gás, situação preconizada e a segunda. Então, quando eu penso também nessa toda, a distribuição tem que coletar toda a segurança relativos da técnica. Posso sair por aí colocando coisa nos outros sem ter conseguido uma real condição. Porque olha como que aqui o nosso pensamento, Ângela, funciona. Se eu tenho um herpes zoster, qual que vai ser a melhor via? Depende do momento do seu paciente de herpes. Por quê? Ele está, às vezes, com a agudização, a manifestação herpética, a via tópica vai pode ser trabalhado. Então, o próprio óleo ozonizado pode ser indicado nesse caso. Tá? Terapia, tudo para favorecer de recuperar mais rápido esse tecido, amenizar o quadro inflamatório e restabelecer a reptilização. Mas é fundamental ele também trabalhar com a sistêmica. Por que da sistêmica, Rafa? Dá para reforçar a imunidade, para evitar a recidiva, para deixar o corpo menos propenso a essa contaminação oportunista, entendeu? Todos esses pontos daí eu vou ter que pensar como que a gente vai fazer a questão da dosimetria, qual é a via. Eu tive um caso, galera, que eu falei que foi um dos poucos que eu vi dar uma intercorrência, mas eu não considero aquilo como intercorrência, na verdade, porque intercorrência, quando a gente pega o princípio de intercorrência, é algo que acontece quando você fez tudo certo, e ainda assim algo deu errado. Então isso é uma intercorrência. Agora, quando a gente faz algo errado, e com certeza isso gera uma resposta errada, isso não é uma intercorrência não, viu, pessoal? Isso ou é uma imperícia ou é uma imprudência. Então, é outra ação, inclusive, perfil criminal. Tá? Pode gerar até lesão corporal. E foi num pós-operatório e a profissional foi trabalhar com ozonioterapia, só que assim, a gente sabe que o ozônio não é carboxy. Os volumes que a gente coloca de ozônio são bem diferentes dos volumes que a gente coloca da carboxy. Ela só transportou os conhecimentos dos gases e tratou o pós-operatório de ozônio como se fosse um pós-operatório com carboxy. Injetou 3 litros de gás no paciente. Ah, deu deiscência de pontos, deu necrose de bordas, deu supuração de tecido, deu. Teve que fazer cirurgia de novo porque teve que cortar as bordas e fazer reestruturação para fechamento de primeira intenção e vai ficar uma marca, gente. Vai ficar uma marca, tá?
Ô, Cláudia, não é normal não, paciente candidíase evolui com sangramento, viu? Não mesmo, não mesmo. Ô, Graciela, eu não faço nada em grávida. Grávida eu não faço nada, certo? Então, vamos pegar cada uma dessas vias para a gente olhar mais um pouquinho o que, que tem, quais são as propostas e trazer essa realidade para a nossa ozonoterapia. Ó, primeira via de administração que eu trouxe aí para a gente estudar juntos é a via tópica. Qual que é a característica da via tópica? Olha como tá bem claro aí, gente, ó. Efeito local. Aplicação diretamente onde deseja sua ação. Pode ser epidérmica, pode ser através dos colírios, pode ser as gotas otológicas, pode ser o intranasal, que seriam os descongestionantes, pode ser as punções, conforme for mais superficiais, onde eu tenho uma resposta local preferencial em relação à sistêmica, mas quando a gente já trabalha com os injetáveis, eu posso ter um pouquinho de resposta sistêmica ativada também, certo? Na tópica, o ozônio hoje tem mostrado assim várias opções. Por quê? Vocês podem trabalhar com óleo ozonizado, vocês podem trabalhar com a bega ozonizada, vocês podem trabalhar, inclusive a bega ozonizada, a gente começou a ter um entendimento totalmente diferenciado, onde a gente entendeu que existe uma permeação transcutânea, portanto por via tópica. O ozônio consegue entrar e consegue fazer um efeito detox. Faz ativação da microcirculação periférica, ele faz quase uma ação parecida com a nossa térmica, mas sensual. Toda essa ação preferencial, ela vai responder ao tecido que foi tratado. Então, vamos por, Rafa, é um paciente para emagrecimento, estou fazendo um monte de perfuração aqui no abdômen de baixas volumetrias, ele vai emagrecer? Duvido muito. Não é a proposta da via. Tem um caso que a gente começou a ver emagrecimento, mas porque ele fugiu, na verdade, da proposta do tópico. Aplicou tanta concentração, gente, tanta concentração, tanta concentração, tanta concentração, foram 700 ml na aplicação local. Obviamente não foi tudo num ponto só, né? Mas foram 700 ml. Claro que caiu um pouco no sistêmico, né, gente? Gás demais, não vai ficar retido só no local. Ele vai passar para a próxima via. São as vias. Bem, nesse caso ele funcionou como sendo um parenteral, tá? Rafa, o que é via enteral? Gente, enteral é que passa pelo trato digestivo com uma expectativa de resposta de efeito sistêmico. Então a droga entra pela boca, pelo tubo gástrico e olha só que interessante. Se ela não entra por cima, ela pode entrar por baixo, sim, na forma de supositórios ou no nosso caso da insuflação retal. É uma coisa bem legal a gente pensar na via interal, porque a via interal é uma via que com certeza precisa passar por processo de absorção. Então ele tem que sair do tecido e tem que cair na circulação. E essa passagem, eu tô até ficando aqui, tô fingindo que eu não tô nem vendo essas doidas falar desse histórico aí. Galera do céu, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E seja pelo oral, seja pelo retal, o ozônio ele tem que permear através das mucosas, ele tem que permear através das membranas, ele tem que permear para cair na circulação. E a partir daí ele começa a ser distribuído e vai desenvolver seu mecanismo de ação. Qual que é o grande problema da via interal e por que que hoje, que vocês me perguntaram já aí da água, né? A gente não entende muito bem o enteral e há muito suporte de vazar se a água ozonizada, qual a resposta que tem no oral, qual a concentração, qual a volumetria total, tudo isso. Por quê? Tem estomacal, acidez estomacal, tem aqui o efeito de primeira passagem, tem vários elementos que podem diminuir a concentração viável dos fármacos ou de mais ativos para interagir no nosso organismo. Então, Rafa, quer dizer que a via interal ainda não está clara? Não, gente. O ozônio não está claro que a gente faz via interal. Rafa, e a via parateral? Parenteral é tudo que tem a parte do nosso sistema gastrointestinal, com proposta de resposta sistêmica. Entenderam por que eu falei que mesmo aquela polturação furadinha,
ia responder mais como tópica local do que parenteral. E, o princípio do parenteral é que eu quero a resposta do organismo. Então, olha como que pode ser feito aqui. Injeções, por exemplo. Intravenosas, intraarterial, intramuscular. Dependendo da forma do ativo, como for, subcutâneas, intradérmicas. É que aqui a gente vai trazer mais para o nosso grupo de local mesmo. Dentro da ozonoterapia, eu poderia pensar no parenteral. Rafa, uma aplicação subcutânea de gordura localizada é parenteral, mas de resposta local preferencial. Beleza. Rafa, uma aplicação intramuscular é de resposta sistêmica, geralmente, daí no caso, vai depender de como você coloca a volumetria total na técnica. Rafa, e autoemo? Autoemo é parenteral, galera. Seja ela de pulsão venosa com devolução direta, ou seja ela por aplicação no músculo. Essa nossa via aqui, ela acaba sendo uma via bem legal, porque ela é rápida, diferente da tópica, que ela é morosa, eu preciso permear e tem que ter absorção. Diferente da enteral, que é morosa e eu perco muito princípio ao longo do mecanismo de absorção, a parenteral é uma via muito rápida de resposta, porque eu já pulo uma fase, não tem absorção. Já começo distribuindo. Como eu posso ainda abordar localmente, essa resposta já é imediata, porque está no tecido. Então eu não preciso nem ficar pensando muito tempo do que o ozônio vai fazer, como ele vai fazer, para que forma que ele vai fazer, nada disso, tá? Rafa, então beleza, entendi. Farmacocinética são essas rotas, mas tem vantagem, tem desvantagem? Claro que tem, gente, convenhamos. Eu queria que já tivesse um monte de estudo falando sobre qual é o ajuste de volume, qual é o ajuste de dosagem para o oral. Só que a gente ainda não tem. Ô Paula, tá tanto na questão da biotransformação quanto da viabilidade. Quando você tem aqui a administração, se a gente pensar no intramuscular e da autoemo, ou do subcutâneo, ou da insuflação retal, todos são formas ativas do ozônio que ainda não reagiram. Eu vou precisar sofrer o processo de absorção para começar a gerar mecanismos de ação no nosso organismo. Já quando eu penso na autoemo, eu já estou pulando uma fase porque eu vou começar a distribuir. Inclusive, eu já vou pular realmente essa fase porque eu já alterei o ozônio aqui dentro. Então a ideia é que aqui no seringão, você já cria os seus ozonídeos e você faça um concentrado de ozonídeo que você vai devolver para o paciente. Essa é a pegada da ozonioterapia no enriquecimento hematológico. No oral, galera, a gente não tem ainda esses respaldos para ozonioterapia. Então, eu ainda não vi, tá? Sim, Thalita, existe sublingual. O sublingual de ozônio é algo que já é precursado. Todavia, eu ainda não vi nenhum trabalho muito expressivo do sublingual. E convenhamos, eu não acredito muito nele, não. Não que eu não acho que sublingual não funcione, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Pelo fato de que... Quanto vocês acham de volume cabe debaixo da língua? Imagina que a gente coloca até 300 ml numa insuflação retal. E é para cair também no sistêmico. Na língua, se você colocar 3 ml, é muito até, galera. Então, ó, 100 vezes esse ozônio para fazer resposta clínica. Sei. Rafa, mas o medicamento eu coloco debaixo da língua, ele tem uma resposta muito rápida. Claro que tem, galera. Por quê? Medicamento que era de VO, ele tem uma concentração muito mais alta já para compensar. A via oral não tem acidez estomacal? Perde concentração de fármaco. Tem enzimas trabalhando de biotransformação logo de cara? Tem enzimas, perde. Eu dou muito mais fármaco porque eu já sei que eu vou perder ao longo do processo da absorção. Se eu coloco debaixo da língua, é o super concentrado. E o comprimido é ptiquito, então cabe. Eu não tenho como fazer super concentrado do ozônio. Não tenho, tá? Ah, entendi, Rafa. Entendi. Então, pensando nisso, as outras vias podem ser muito interessantes? Pode. Cada uma com sua resposta, tá? Quando a gente fala da cinética da via tópica, as estearais são as principais enzimas que vão trabalhando
biotransformação, mas aqui a gente geralmente quer uma resposta local preferencial. Inflamação, gordura localizada, uma celulite e por aí vai, tá? E, gente, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho das concentrações de autoemo, tá? Vou deixar lá no finalzinho as concentrações, galera. E... E... Obrigado, Rizane. Vou falar das concentrações daqui a pouquinho, tá? Bom, existe alguns protocolos sim para auxiliar a gengivite com ozonoterapia, desde bochechos, desde infiltrações nasais, mas como terapêutica complementar, ela sozinha não vai só tratar, bem como aqui o tópico, né, galera? Dizer que você vai resolver todos os problemas, vai fazer emagrecimento, vai tirar tudo isso. Estamos perguntando aqui, por exemplo, Rafa, e na psoríase? É legal, você pode fazer aplicação local, mas você não tem que regularizar processos inflamatórios sistêmicos. Então, olha como que as combinações de via vão ser importantes. Até porque, galera, isso daqui é um algo que lasca a nossa via oral. Isso que aqui que faz a gente às vezes dar preferência para parenteral, que é o efeito de primeira passagem. Ou seja, logo que a gente administra o fármaco, aí lá, logo depois do esvaziamento estomacal, o fígado joga assim uma porrada de enzima. E biotransforma, né? Faz com que a biodisponibilidade do ativo faz ó. Vai parar lá embaixo. Essa via aqui faz a gente ter uma preferência muito grande pela ação parenteral. Rafa, mas é sempre com o efeito de primeira passagem? Vai atrapalhar? A gente pode diminuir um pouquinho esse efeito de primeira passagem se não trabalhar com a via preferencial oral, parenteral. Mas quando a gente tem aliás, infiltração retal, quando a gente tem, uma vez que ele vai permear, cair na circulação, em algum momento ele vai passar aqui pelo gente e ele vai ser lançado de volta na veia porta. Então é o momento que ele sofre a biotransformação dele, é o momento que daí pode diminuir a concentração ativa de fármaco, pode diminuir a concentração real de tudo e se eu vou perder concentração, eu não quero perder concentração. E o que eu vou fazer? Muda a via de administração, criatura. Muda a via. Por quê? Eu vou ter que começar a correlacionar, gente, uma coisa que é chamada de janela terapêutica. Na ozonoterapia, a janela terapêutica é tudo. Por quê? Dependendo da concentração, você vai mudar a proposta terapêutica da técnica. E vocês precisam saber cada uma dessas concentrações específicas, porque a escala do cutâneo tem um pensamento diferente da escala do sistêmico. No sistêmico, quanto mais você sobe até certo ponto, você estimula, você acelera. No local, quanto mais você sobe até certo ponto, você inibe, você reduz, você perde massa de tecido. Então essa janela terapêutica ela é fundamental a gente ter bem claro isso na nossa cabeça, tá? E como que funciona essa janela terapêutica? Da seguinte maneira, ó. E até aproveitando para falar aqui da questão de algumas vias especiais, como por exemplo a otológica, como também a via vaginal, que já me perguntaram aqui em off, se faz ou não faz daí umidificação, depende da técnica, viu? Dependendo da técnica. O ozônio ele pode ser um elemento que resseca bastante. A janela terapêutica precisa levar em consideração uma coisa importantíssima. Olha só, olha essa curvinha aí embaixo de azulzinho que vocês estão vendo. Um fármaco, galera, ele tem que aumentar a sua concentração no nosso organismo. Essa subida acontece, a gente deixa o fármaco biodisponível, ou seja, pós administração com absorção e início de distribuição. Ele vai subindo nessa janela terapêutica. Até que ele atinge essa parte de baixo da janela terapêutica, tá? Essa parte de baixo da janela terapêutica é o que é chamado de dose mínima. Se o meu fármaco ele não atinge dose mínima,
não tem resposta terapêutica, a gente está terapêutica. E eu posso ir subindo essa concentração até um limiar seguro, que seria o teto da nossa janela terapêutica. Porque depois disso, eu entro num risco de toxicidade. Olha que interessante. Rafa, por que, que a via otológica hoje não está sendo abordada como sendo via sistêmica? Porque a via otológica, eu não sei o quanto que acontece aqui na entrada, pelo menos os estudos ainda não deixaram claro, para saber quanto de dosagem eu estou trabalhando, para entender se eu estou numa subterapêutica ou mesmo se eu estou num risco de intoxicação. Quando sair esses mais claros, a gente vai ter certeza da resposta sistêmica. Rafa, você acredita que tem resposta sistêmica? Gente, eu acreditar é uma coisa, e eu acredito. Mas eu conseguir embasar e pautar é outra totalmente diferenciada. São coisas distintas, tá? E a gente tem que se pautar no que a ciência fala que tá lá, que existe, pode, que realmente pode, a gente vai fazer com base nisso. Rafa, então esse manejo é importantíssimo? Sim, e é só subir a concentração? Não. Por isso, galera, que o manejo de vias simultâneas é importante, porque conforme eu subo a concentração e a dosagem daquela via de administração, eu posso aumentar a toxicidade do fármaco. Eu posso deixar esse organismo com uma intoxicação de ozônio. Posso sim. Tem gente que está fazendo isso, tenha certeza disso. Tenho certeza, certeza. Vocês entenderam como esse mecanismo de ação aqui, galera, da janela terapêutica é importante? Porque eu não posso ficar em subterapêutica, porque senão não vai ter resultado. Eu não posso subir demais a conta, porque senão posso correr um risco de intoxicação. E a janela terapêutica da característica do sistêmico é diferente da janela terapêutica da característica do local. Eu tenho que ter cada uma trabalhando da sua forma totalmente direcionada. Por isso que o profissional da ozonoterapia, ele tem que entender muito bem isso. Rafa, o que considerar dentro do ozônio? Uma dose baixa, uma dose média e uma dose alta. Quando me perguntam isso, eu falo o seguinte, ó, depende. É local, é sistêmico ou tópico? Porque depende se é local, dose baixa é uma coisa, dose média é outra, dose alta é outra. No tópico, mesma coisa. No sistêmico, mesma coisa. Preciso saber, galera. Porque, por exemplo, uma dosagem baixa num cutâneo seria 5. Uma dosagem baixa num sistêmico seria 20. Só que lembra que o local é diferente do sistêmico? No local, quanto mais eu subo, mais eu inibo. Então, eu quero uma gordura localizada. 20. Eu trabalho com 20, que é dosagem baixa, no sistêmico, eu não vou estar nem abordando a gordura de maneira imediata. Eu preciso que o corpo aumente a taxa metabólica. Eu não acelerei com 20. Vocês viram como esse manejo é importante? Porque daí o que você pode casar? Duas janelas, duas escalas específicas para no sistêmico acelerar. Vai até uns 35 menos. No local, reduzir. Vai nos 20. Os dois juntos, você acelera o metabolismo, você queima de dentro para fora e depois no local você vai queimando de fora para dentro. Essa é a pegada que a gente tem que começar a pensar agora, tá? Ai, Cris, ozônio é tudo de bom. Eu tô orientando uns pessoais, eu tô com algumas teses extras também aí trabalhando. E esse estudo aqui, galera, foi um dos estudos que quebrou muito paradigmas desse nosso entendimento da aplicação local. E perguntaram bastante, eu fiz um post esses dias falando da gordura localizada, da característica de apoptose de tecidos que pode ser induzida pela ozonioterapia. Esse é o estudo. Esse é o estudo que foi apresentado. Nesse estudo aí, vocês conseguem ver um pouquinho sobre estímulos de células de origem mesenquimal. Ou seja, o mesênquima é o nosso tecido embrionário que pode se diferenciar em algumas células preferenciais, como por exemplo a estrutura da derme, a estrutura da hipoderme, a estrutura muscular, sanguínea. E eles estimularam essas culturas com concentrações diferentes da ozonoterapia. Concentrações de 5, concentrações de 10, concentrações de 20. Aonde? O que eles começaram a ver aqui? Concentração de 5 baixa, portanto no cutâneo, estimulava o movimento daquele grupamento celular. E galera, isso daqui mata muitos dos problemas que eu recebo. Sabe por quê?
Tava dando aula, nem lembro onde que eu tava agora dando essa aula, que a aluna virou e falou, Pro, comecei a tratar gordura localizada no meu noivo e ele começou a engordar. Começou a engordar? Ele começou a ganhar gordura localizada, não tô entendendo. O ozônio não resolve isso? Eu falo, pera, foi o que você fez com ele? Ah, Pro, sabe, homem é tudo frouxo, né? Eu fui começando devagarzinho, coloquei tudo 5. Que ela fez, pessoal, ó, que o estudo fala, promoveu a adipogênese, diferenciação do tecido adipositário com ganho de volume se bobear, se for só uma hipertrofia, mais fácil de reverter. Se for uma hiperplasia, aqueceu em número de células, às vezes não é tão fácil assim. O que eles viram? Esse estudo aqui, conforme ia subindo, e eles subiram até 20 de concentração, no 20 eu já tinha uma pressão no sistema NF beta que era pró-indutor preferencial, não de sinalizar para o nosso sistema imunológico de defesa, mas sinalizar para o nosso sistema de senescência celular. Então ele aumentava o TNF-alfa e acabava sendo um indutor de apoptose tardia. Então sim, hoje a gente tem um estudo que já relata que o ozônio ele é indutor de apoptose. É ótimo para nossa prática clínica, principalmente para celulite, por exemplo. Porque essa gordura não morre, gente, essa desgraça. Eu tava até falando com as minhas alunas isso, eu falei, olha, galera, nem depois de morto vocês ficarão livres da celulite, porque hoje a gente faz estudo de cadáver fresco e as nossas mortinhas lá têm celulite. Então nem depois da morte ela abandona vocês, viu? É... Gente, eu não tô respondendo vocês aqui porque eu não tô aqui com vocês no Instagram, hoje eu tô no YouTube, entenderam? Eu tô deixando aqui vocês de fundo para vocês verem aqui, ó. Olha o que eu postei de fixado. Hoje a live vai ser no canal do YouTube. Vai pra lá, que daí vocês conseguem ver todos os slides, inclusive, que eu tô passando. Vocês entenderam o que aquela minha aluna fez? Ela começou a aplicar tudo concentração de 5. Baixa concentração, ganhou gordura. Rafa do céu. Então quer dizer que não é essa história coloca um pouquinho, coloca muito, tem que colocar o certo mesmo. É o certo que você precisa, a medida que você precisa, na concentração que você precisa. Você às vezes fica trabalhando com concentrações fora das faixas indicadas, você vai sair da janela terapêutica. Daí a sua dosagem de ozônio, ao invés de trazer benefício, pode trazer malefício. Ainda que nesse caso ele só engordou. Mas já pensou se você tivesse errado isso, se você tivesse. E eu já vi acontecer isso, tá? Colocar uma concentração que em vez de ser imunoestimulante, fosse imunodepressora. Ia desligar. Em vez de você favorecer a imunidade, você ia favorecer uma queda na imunidade do paciente. Não, galera, não pode acontecer isso não. O ozônio ele é muito bom, mas ele tem que ser muito bem utilizado e esse manejo das vias é importantíssimo. Por quê? A gente tem que ter bem claro e entender. Vicente, segundo esse estudo é de 20 a concentração, tá? Para a gente ter uma característica lipolítica com indução apoptótica. Na concentração de 10, pessoal, eles viram assim. Até tinha redução de massa como todo, então eu falo que hoje ele é um lipolítico leve. Eu uso mais a concentração de 10 quando eu quero ativação vascular. É outra pegada, é outro esquema, é outro tudo. Tá certo? Seja bem-vinda, Rosa! Seja bem-vinda! Então, galera, seguinte, ó. Rafa, como assim? Eu tenho que entender onde que ele vai agir? Sim, é o preceito, porque o mecanismo de ação dos fármacos ele é dividido então em farmacocinética, que é esse caminho que o organismo, e farmacodinâmica. Eu tenho que saber onde que ele vai agir. Eu tenho que saber como que ele vai interagir. Eu tenho que saber qual é o alvo da minha proposta terapêutica. Gente, são vários alvos terapêuticos, inclusive para ozonoterapia, tá? A gente está conhecendo alguns outros alvos hoje, mas, por exemplo, a gente já ouviu falar que o ozônio ele é bom para o processo de oxigenação. Ele transforma o nosso eritrócito, a nossa hemácia, numa super hemácia. Por quê? O alvo dele, uma enzima. 2,3-DPG. Ah, é. Ele interage com ela e faz com que aumente a liberação de oxigênio. Então, nesse caso, esse foi o nosso alvo terapêutico.
Tá. Tem zumbi de local, microvasos esqueçam. Sejam bem-vindas, galerinha, tá? Falei que aqui tem um slide todo bonitinho para ajudar vocês. Olha só, então os nossos alvos terapêuticos tem que ser muito claro, por quê? Até para saber se eu quero ativar ou se eu quero inibir. O ozônio tem muito disso, dependendo da dose, você pode estimular, tem como você pode inibir. Ai, Rafa, mas isso é uma característica do ozônio? Não, não é uma característica do ozônio. Vou dar um exemplo para vocês de uma outra metodologia, e assim, já está muito bem referenciada, muito bem estudada, e ó, já tem tempo de casa também, viu, galera? A fototerapia. Fototerapia a gente sabe que laser vermelho ele faz o estímulo de colágeno. Ótimo. Ele trata fibrose. Trata também queloide. Falou que ele faz estímulo de colágeno? Falei mesmo. Como que ele vai tratar queloide e fibrose? Eu tenho que dar uma sobredosagem de influência energética. Isso vai gerar um feedback negativo. É tanto estímulo que ele para de produzir. Cansa, tá? Cansa, 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 cansa. Eu conhecer o alvo terapêutico é importante. A menor dúvida. Quais são os principais alvos? Podem ser enzimas, podem ser canais, pode ser elementos transportadores, pode ser algum tipo de receptor específico, tá? Cada um com o qual. Então, os nossos alvos terapêuticos, eles vão ser assim, bem focados na questão. Eu quero espécies reativas de oxigênio? Eu quero espécies reativas de peróxido? Eu quero resposta direta do ozônio ou respostas indiretas do ozônio? Essa grande diferença aqui é que vai pegar todo esse ponto comum. Ah, tá, entendi. Então, como que eu vou integralizar isso em vários tratamentos? Porque a gente falou bastante da estética. Ah, Rafa, para gordura localizada eu vou colocar então 20 de concentração porque ele é indutor de apoptose. Para rugosidade eu quero estímulo de tecido, eu tenho que colocar 5 de concentração por ponto. Isso aí. Qual a volumetria? Depende do tamanho da sua área, né, galera? O ozônio não é uma coisa travada. O tratamento ele vai acompanhar a demanda do seu paciente. Inclusive as outras rotas de desfechos. Porque hoje a estética está tratando em conjunto, obviamente. Não é que a estética trata isso. Mas a gente está tratando em conjuntos pacientes patológicos ou pacientes que passaram por agravos patológicos. Deixa eu ver quantos que estão aí, por exemplo, no nosso chat que já pegaram pacientes pós-Covid. Com problema de respiração, com perda de cabelo, com tudo de complicação, galera. Que tem. Conceito de complicação, tá? Galera, super beijo pra vocês. Beijo, galerinha. Tchau, tchau.